Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no Espaço Cultural Grande Otelo, bem como saudar os nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene convocada pelo edital número 25/24, do Dia Municipal da Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Biofobia e Transfobia, conforme solicitação da vereadora Juliana da Ativoz, em atendimento ao disposto na Lei número 5.266/23. Temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa cerimônia a nobre vereadora proponente, autora da lei e presidente neste ato, nobre vereadora Juliana da Ativoz. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Igor Andrade, secretário ad hoc e coordenador... e também coordenador da Parada LGBTQIA+, de Osasco. Renan Quinalha, professor da Unifesp e escritor. Alessandra Dundum, presidente da Associação de Travestis e Transsexuais de Osasco. Rose Soares, codeputada estadual. Está chegando. A partir desse momento, solicitamos que deixe os aplausos para o final da leitura dos nomes. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, representantes e personalidades que se apresentaram a este cerimonial. Professor Eli Venturoso, Rede Emancipa. Juliana Queiroz Guariniello, APOESP. Dr. Júlio Lourenço Pereira de Godoy, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, da 56ª Subseção OAB Osasco. Senhora Marta Platon, assessora de coordenação da diversidade sexual, representando o senhor Rafael Calumbi, secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Monalisa Godoy, coletivo Famílias da Resistência. Mônica Araújo, conselheira estadual LGBT. Negríssima Araújo, liderança CUFA e vice-presidente da Unegro Osasco. Drag Tiffany, coletivo Aquenda. E o grupo Queer VRA, com os componentes Limar, Ive, Acaris. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para que faça a abertura, bem como prossiga com os trabalhos, a senhora proponente e presidente neste ato, vereadora Juliana da Ativoz. Boa noite, galera! Senhoras e senhores, rogamos aos presentes que, mesmo em seus lugares, se sintam-se como componentes dessa mesa diretora. E declaro aberta a presente sessão sobre a proteção
de Deus, das deusas, dos orixás, de quem for a sua crença, e iniciamos os nossos trabalhos. Convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Unidos, mil sons.
ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, razão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, razão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Osasco brilha. Eu precisava dizer isso. Eu solicito agora ao senhor secretário que proceda à leitura do edital número 25 de 2024, da lei número 5.266 de 2023 e das correspondências recebidas. Boa noite. Edital 23 de 2024. Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecer à sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia, a realizar-se no dia 8 de maio de 2024, quarta-feira, às 18 horas, no Espaço Cultural Grande Otelo, situado na rua Dimitri Sensul de Lavuk, número 100, Vila Campesina, Osasco, São Paulo, atendendo à Lei 5.266 de 2023, homenagem proposta pela vereadora Juliana da Ativoz, Publix e Scientifics, Câmara Municipal de Osasco, 2 de maio de 2024. Lei número 5.266 de agosto de 2023. Institui o Dia da Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia. Projeto de Lei número 33 de 2023, de Juliana Gomes Curvelo, Juliana da Ativoz. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 7º e artigo 42 da Lei Orgânica do município de Osasco, promulgo a seguinte lei. Fica instituído no calendário oficial do município de Osasco o Dia Municipal da Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia, a ser realizado no dia 17 de maio. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Osasco, 8 de agosto de 2023. Carmônio Bastos, presidente, registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicada na imprensa oficial do município de Osasco dentro do prazo legal. Secretaria da Câmara Municipal de Osasco, 8 de agosto de 2023. Ofício 30 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia, atendendo à Lei número 5.266 de 2023. Homenagem proposta pela vereadora Juliana da Ativoz, a realizar-se nesta data, no Espaço Cultural Grande Otelo.
Vila Campesina. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. São esses os ofícios. Agora, convido a todos, só um minuto. Convido a todos os convidados, os presentes, a assistir o vídeo da deputada federal Sâmia Bonfim. Olá, aqui é a deputada. Olá, aqui é a deputada Sâmia Bonfim. Eu, infelizmente, não consigo estar aí com vocês nesse dia de luta contra a LGBTfobia de Osasco. Mas eu faço questão de gravar esse vídeo porque eu acho que essa foi uma conquista muito importante do mandato Altivoz na Câmara Municipal, que é justamente para dizer que, apesar de sermos o país que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo, de que, infelizmente, apesar da expectativa de vida da população trans não ultrapassar os 35 anos e que a gente ainda vê uma realidade de ausência da população LGBTQIA+, das escolas, dos espaços de trabalho, uma lógica de não acolhimento dentro das famílias, apesar de tudo isso, a nossa luta segue, daqueles que protagonizam o movimento, daqueles que gritam e constroem as pautas todos os dias, mesmo quando ninguém quer ouvir, e que, portanto, o dia de hoje é para reunir na cidade de Osasco boa parte dos protagonistas que constroem essas lutas todos os dias, organizando a população, construindo a parada, apontando cada vez que uma violência acontece e, sobretudo, brigando, lutando para que haja mais direitos, mais acolhimento, que haja orçamento para o enfrentamento a essa violência tão brutal que atinge a milhões de pessoas todos os dias. Tamo juntos. Um beijo, Ju, Igor, todo o pessoal que constrói o mandato Altivoz em Osasco. Tamo juntos sempre. Aproveitar esse momento aqui de reorganização da mesa para convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos de hoje a codeputada estadual Rose Soares, que já chegou aqui para poder representar o mandato das pretas, deputada estadual. Também agradecer a presença do Selmo Mendes, da Crefito, parceiro querido. A Anne, a Vanessa. Parabéns, Vanessa. Feliz aniversário. Do Movimento Pretas também. Bom, agora eu convido a senhora Mona Lisa, do coletivo Família da Resistência, que é uma grande referência para nós aqui na cidade, para fazer uso da palavra. Boa noite, gente. Bom, eu sou Mona Lisa, eu sou do coletivo Famílias da Resistência e vou falar um pouquinho aqui, tá? Hoje é um dia muito importante, pois celebramos o combate à LGBTfobia. Como mãe e família, é fundamental que estejamos unidos na luta contra qualquer forma de discriminação e preconceito, especialmente quando se trata dos nossos filhos e da comunidade LGBT. É essencial lembrar que todos merecem ser respeitados e amados, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. A LGBTfobia é uma realidade que afeta milhões de pessoas, em todo o mundo.
levando a consequências devastadoras como violência, exclusão e, como muitos sabemos, sobre o suicídio. Nós temos o dever de apoiar e proteger os nossos filhos, garantindo a eles que se sintam seguros e acolhidos dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro de todos os lugares que nós, né, como pessoas comuns, precisamos ocupar todos os dias. Devemos ser aliados na luta pela igualdade dos direitos e pela aceitação de todas as formas de amor. Nesse dia, eu convido todos vocês a refletir sobre o papel de cada um de nós para desempenhar uma construção num mundo mais inclusivo e respeitoso. E vamos viver a igualdade. Para mim, que sou mãe de 2 meninas, muito jovens ainda, uma com 7 e uma com 4 anos, é sempre muito importante trazer aqui pessoas reais, famílias reais, que todos os dias estão na luta, porque a gente precisa educar as nossas crianças para que aceite e viva a diversidade como ela é, como ela tem que ser, né? E não num mundo diferente da realidade em que vivemos. Bom, agora eu convido a senhora Drag Tiffany, vulgo Flávio, que atua, né, em parceria com o coletivo Aquenda para fazer uso da palavra. Que é o contrário, a gente não chama mais de Flávio, a gente chama só de Drag Tiffany. É o quê? A gente não chama mais de Flávio, a gente chama de Drag Tiffany. Quem é Flávio? Quem é Flávio? Nem eu acordo de manhã, já olho e falo, ai, a Tiffany. Ai, gente, boa noite. Boa noite à mesa. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Estou muito feliz de fazer parte de mais esse momento histórico, né, que acontece aqui na nossa cidade. A gente sabe o quanto Osasco resiste pelas nossas pautas, né, para que as coisas aconteçam, e ter uma sessão para enaltecer e homenagear ao Dia Municipal do Combate à LGBTfobia é extremamente significativo. Então, eu fico muito honrada disso estar acontecendo aqui hoje e tenho certeza que é só um passo para muita coisa que está por vir. E tenho certeza que a minha militância é desde 2009. Não façam cálculos, por favor. Mas muita coisa ainda vai acontecer e é gratificante saber que a Mandata Ativoz está à frente de tudo isso, sempre lutando, brigando e principalmente estando num espaço onde é tudo tão difícil para acontecer. Eu não posso deixar de manifestar minha indignação, porque foi feito convite para todos os vereadores, né? Quantos nós temos aqui? Ah, só a Juliana. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Queria saudar aqui a presença da nossa querida caçadora de racistas, vereadora Luana Alves, de São Paulo. Grande Lu. Obrigada pela sua presença. Bom, agora eu convido a senhora Eli, que participa com a gente do cursinho popular da Rede Emancipa, para fazer uso da palavra. Boa noite, mesa. Boa noite a todos aqui presentes. Ai, minha ponte de safena. Bom, eu queria agradecer primeiramente ao convite do mandato coletivo da Ativoz, a Ju, por essa oportunidade de fala. Eu sou um artista de teatro, atuo na rede estadual aqui na cidade de Osasco, e também sou professor e voluntário na Rede Emancipa, unidade Dandara, unidade Zequinha aqui da cidade, e no cursinho Transformação, no centro de São Paulo. Então, vou brevemente abordar um pouco sobre a importância da educação popular, né? A educação popular, ela atua principalmente ressignificando, né? Ressignificando a educação, que infelizmente ainda é educação cisgênera, colonizadora nas nossas escolas, e é uma educação que aponta para o aluno que ele precisa fazer uma prova no final desse ciclo. E se ele errar, se ele for mal nessa redação, a culpa é dele.
O Estado vai dizer isso a esses alunos. E a educação popular, além de ressignificar o processo de educar, respeitando os saberes das comunidades, respeitando as histórias desses alunos que chegam aos nossos cursinhos, a educação popular ela também ressignifica o papel de pluralidade, não só do nosso país, mas do mundo. A educação popular ela mostra para nós que a nossa história do nosso colega é diferente. Nós partimos de um local diferente. Mas na educação regular, isso não é respeitado. Vocês todos vão fazer a mesma prova, com o mesmo tema de redação. E dane-se o seu saber. E dane-se a sua história. Então, eu quero ressaltar a importância e agradecer o apoio da Ju por apoiar a Rede Emancipa aqui nessa cidade tão potente, dita como cidade de trabalho. E agradecer a oportunidade de fala e, mais uma vez, ressaltar a importância da educação popular para ressignificar as corpas T. As corpas T, um tesão mesmo, mas as corpas T's, trans e travestis. Eu, como professora travesti, nas unidades, enfrento olhares, mas os olhares não são das crianças, os olhares são dos adultos. Então, estamos aqui para incomodar, estamos aqui para subverter a educação. Viva a educação popular nessa cidade. Viva! Estamos reorganizando aqui a mesa, que eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui conosco a vereadora Luana Alves, da cidade de São Paulo. Nem para racista! Fogo. Bom, agora eu convido a senhora Juliana, representando aqui a TLS, para fazer uso da palavra, ela que é diretora de escola maravilhosa. Olá, tudo bom? Boa noite para todos vocês. Eu sou a professora Juliana Guariniello, sou da TLS e sou conselheira regional da POSP. Gente, eu queria começar aqui mencionando a minha fala, queria agradecer primeiramente o convite de poder estar aqui presente, Juliana, Igor, Mandato Ativoz, todo mundo aqui presente na mesa. E eu queria mencionar a importância, né, desse dia de luta, seria primeiramente, nós temos o papel do legislativo, né, que seria de vocês conseguirem, né, através do projeto de lei, que viesse a reflexão. Mas eu queria mencionar também do papel de reflexão que nós temos enquanto professores no chão da escola, que a gente tem um poder de levar informação, transformar. A gente sabe que o momento que a gente vive hoje de avanço da extrema-direita mundial como um projeto político contra a comunidade LGBT, especialmente contra a mulher trans, então nós sabemos o avanço que teve na Rússia com a aniquilação de pessoas trans, com a proibição do uso do nome social, com a proibição da cirurgia de resignação sexual, com a palavra gênero não podendo ser mencionada no campo da política. Nós vimos na Hungria, né, um sistema em que você pode denunciar um vizinho seu, algum parente, né, da comunidade que seja gay. A gente viu o avanço na Itália, a gente viu o avanço na Espanha, e a gente consegue ver agora aqui no Brasil o deputado federal mais votado, o Nicolas Ferreira, que tem como pauta a comunidade, né, LGBT. E a gente pode, quando a gente traz essa reflexão, seria eu mencionar eu, enquanto uma mulher trans, como um corpo político. E na escola, como a gente consegue mudar e transformar. A gente vê a aniquilação também aqui de direitos. Então, quando a gente olha na escola, quase 90% das mulheres trans vivem da prostituição, né? Elas são expulsas da escola, né? Não é nem invasão escolar, né? É expulsão escolar. Elas não têm o direito mínimo, né? Os direitos mínimos da dignidade da pessoa humana respeitada, que seria o direito de poder usar o banheiro, de ter o seu nome respeitado. A gente vê humilhações de alunas, né? Em que a chamada não é alterado o nome, você sofre 10 humilhações diárias, todos os dias, em cada chamada.
isso resulta em outros aspectos, né? Se ela não está presente na escola, a mulher trans está sendo expulsa, ela cai aonde? Ela cai na prostituição, é ausente no mercado de trabalho. Eu sou integrante da POSP do sindicato. Sindicato é o quê? O lugar, espaço de luta de trabalhadores e trabalhadoras. Até hoje, a mulher trans, nem esse cargo de trabalhadora ela ocupa, porque 90% dela está na rua se prostituindo. Então, até esse espaço, que seria um espaço de luta, a mulher trans ainda está atrás. Nem presente dentro do sindicato ela consegue estar presente. E a gente sabe que a educação ela é um ato político. A gente, né, sabe do patrono da educação, Paulo Freire, que ele bem menciona, né, talvez uma das lições mais importantes que Paulo Freire tenha nos deixado, nos evidenciado é que o acesso ao saber, o acesso ao raciocínio complexo, o acesso à educação, ela é uma das armas mais poderosas de transformação política e social que o indivíduo pode desenvolver. Ela é uma das armas talvez mais poderosa do que as forças do exército. Ela é até mais poderosa do que a indústria armamentista, porque o professor na escola, com um giz na lousa e conscientização, é capaz de transformar, na verdade, seu entorno, porque um aluno que tem consciência crítica, que tem consciência de classe, ele não muda só a sua vida, ele muda a vida do seu entorno, da sociedade, através da prática da justiça social. Então, nós sabemos a importância da educação. E por isso que eu queria mencionar até você, a Juliana esteve participando do CONAI, né, e o Plano Nacional de Educação, e que foi bastante interessante, em que a pauta de levar que seja implementada a permanência e a inclusão de pessoas trans e de pessoas LGBTs dentro da escola. Então, estou muito feliz de estar aqui presente, por estar aqui, na verdade, representando e exercendo o meu papel, não é na esfera legislativa, mas, porém, no chão da escola, levando conscientização e transformando a sociedade em seu entorno, pelo menos da onde eu atuo. Muito obrigada. Maravilhosa. Agradecer também a presença da Marília Rodrigues, que é a presidenta do PSOL Osasco, o Luiz Felipe, da Festa Blanca, e toda a galera que está acompanhando aqui também. E queria saudar aqui na figura da Natália toda a equipe do Centro de Referência de Cidadania e Diversidade, que é aqui da Prefeitura de Osasco. É um equipamento muito importante, que, mesmo existindo, ainda precisa muito do nosso apoio, da nossa parceria, para que seja efetivo no município, né? Obrigada pela presença de vocês. E já que eu falei dele, gostaria de convidar aqui o Luizeira para fazer parte aqui também, fazer uso da palavra. Ele é do coletivo Manicongo e da Festa Blanca, que é uma festa muito importante para a gente aqui. Traz a Mirella. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luizeira, sou morador daqui de Osasco, sou da Festa Blanca. Aqui é a Mirella também, a nossa companheira de luta. A Mirella, ela é cover da Ludmilla, então muita palmas para ela. Eu fiz questão de trazer a Mirella aqui, porque eu queria que ela falasse, mas foi tudo muito rápido, então acho que ela merece esse destaque também. A Festa Blanca, ela nasceu a partir da necessidade das pessoas LGBTs da periferia, da quebrada, se reunir em algum espaço seguro aqui em Osasco, né? Porque, como a gente pôde ver, essas semanas atrás, algumas pessoas LGBTs, né, tiveram o caso de desaparecimento, né, voltando das festas, enfim. Então, a Blanca ela nasceu a partir da necessidade mesmo, né, da gente poder reunir nossos amigos, nossos colegas em um lugar afetuoso, onde nós pudéssemos fazer conexões, amizades, afeto, brincar, dar risada, beber com segurança e voltar para casa com segurança. Porque nada melhor do que, né, conhecer as pessoas, sair para passear dentro da cidade e continuar dentro da nossa cidade. E outra, que isso fomenta também os comerciantes, fomenta quem tem negócios na cidade. Hoje, nós também temos aí uma grande cultura que talvez na mídia não é muito divulgada, mas na quebrada, na favela, dentro da comunidade é muito forte,
que é o movimento dancehall. O movimento dancehall, ele vem, né, ali dos países do continente africano, mas mais para ser preciso, mais da Jamaica. E hoje tem o meu amigo Dave, que também é LGBT, ele é gay, e ele está organizando assim um dos maiores dancehall aqui em Osasco, a Fuego Dancehall. É onde que você vai, onde você vê pessoas LGBTs assim à vontade dançando. Isso é um movimento tão legal porque a gente acaba ressignificando as músicas, né, do dancehall, porque a maioria dessas músicas elas têm um teor muito forte machista e homofóbico. Então, quando a gente tem uma travesti como a Lua Flora cantando em cima do ridim de um cara que foi totalmente transfóbico e homofóbico, é revolucionário e é importante isso, né? E eu gostaria de agradecer também a Mandata, o pessoal que está aqui compondo a mesa, a Dundum, a Alessandra, a vereadora, a Luana, todo mundo está compondo a mesa porque vocês me inspiram a continuar na luta da forma que a gente consegue. E, Mi, você quer falar alguma coisa? Gente, viva! Gente, contratem a Mirella, ela é uma grande artista. Ludmilla Cover. A Mirella, com certeza, ela pode exercer várias funções de apresentadora, ela já apresentou a Blanca. Então, assim, gente, contratem a Ludmilla, por favor, a Mirella Cover. E madrinha. E madrinha Blanca. Obrigado, pessoal. Agora eu convido Lorenzo, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Subsede Osasco, da OAB, para fazer uso da palavra. Só uma observação, o Lorenzo, quando a gente precisa de resolver algum BO relacionado a crimes de homofobia, essas coisas, a gente grita para o Lorenzo. Viu, gente? Então, ele, por favor, aplaudam novamente, porque é ele que nos resgata e nos ajuda, muitas vezes, aqui na cidade. Boa noite a todos, todas e todes. Cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa querida Juliana, cumprimentar aí as nossas co-deputada Rose, Luana, vereadora, combativa, minha querida Dundum, professor Renan, e o mais dos combativos de todos, nosso querido Igor, aqui da Mandata Ativoz. Eu queria iniciar parabenizando a Mandata Ativoz pela iniciativa do projeto aprovado, que incluiu no calendário oficial da cidade o Dia de Luta contra a LGBTfobia. Nós bem sabemos as inúmeras dificuldades que o Legislativo impõe na aprovação de qualquer iniciativa que promova ou faça referência à população LGBT. Portanto, um grande feito a aprovação dessa lei, considerando, inclusive, que não foi sancionada pelo prefeito, né, que deixou essa obrigação. Mas o importante é que a Lei 5266 de 2023 está em pleno vigor. Isso que é importante. Falar sobre as violências contra as pessoas LGBTs é sempre muito triste, porque falamos de vidas interrompidas, marcas profundas, trajetórias prejudicadas, e ainda nos deparamos com a face da impunidade. Combater a LGBTfobia não é fácil, porque essa praga chegou no Brasil pelas caravelas, né, e se instalou como uma cultura moral pelos segmentos mais podres da nossa sociedade, que respiram essa narrativa preconceituosa como um elemento necessário à sua ignóbil subsistência. Falar que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais há 14 anos no mundo parece que foi normalizado, porque ações concretas para reverter esse quadro é inexistente. Nem o nome social é respeitado. Não há campanhas educativas de respeito às diferenças. Não há uma política de Estado que dê conta de proteger a população LGBTQIAPN+. Todos os direitos
conquistados pela população LGBT vieram do judiciário. Lembrando que foram necessárias muitas vidas para que a homotransfobia fosse criminalizada. E ainda assim enfrentamos dificuldades no registro de uma ocorrência. Enfim, nós temos uma grande trajetória pela frente, embora já tenhamos feito muito, mas ainda há muito por fazer. Eu aguardo com ansiedade o julgamento do STF sobre a utilização dos banheiros de acordo com a identidade de gênero, que é um grande tormento nas vidas das pessoas trans e travestis, e será retomado agora esse julgamento no dia 29 de maio, e eu quero estar presente. Mas coisas boas também acontecem. Tivemos recentemente um evento espetacular com a Madonna no Rio de Janeiro, que lavou a alma. Simplesmente ela arregaçou com o conservadorismo, exorcizou o retrocesso, mostrou verdadeiramente o que é liberdade, diversidade sexual e de gênero, prestigiou nossos talentos e ainda resgatou a nossa bandeira. Por mim, Juliana, pode erguer uma estátua da Madonna em todos os estados aqui do Brasil. Como se... Por certo que o Brasil... Eu voto sim. Por certo que o Brasil ainda precisa evoluir muito e transformar mentes e corações para que tenhamos uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna e humana. E não vejo outra forma que não seja pelo caminho da política. Precisamos urgentemente de representantes que estejam verdadeiramente compromissados com toda a sociedade e não só com parte dela. Para tanto, é imprescindível que nesse ano de 2024 estejamos unidos nesse propósito e formar uma frente poderosa para mudar esse cenário local de exclusão, preconceito e violência. Lembrando, inclusive, que 2026 é logo aí. E não podemos permitir que o fascismo se instale novamente no Palácio do Planalto. Portanto, temos que aniquilar logo e em todos os lugares o quanto antes. O fato é que estamos, sim, do lado certo da história, mas não podemos vacilar, perder o foco e gastar energia com nós mesmos. Estamos conectados, unidos e misturados. Nossa militância é aguerrida e não se vende, porque defendemos a vida, defendemos a nossa existência. Por isso, importante a nossa união, nossa força e estratégia para derrotar aqueles que nos ofendem, aqueles que fomentam o ódio, aqueles que violam direitos. A verdade é que somos quem somos e isso ninguém vai mudar. Eu só queria terminar com uma canção do Guilherme Arantes que diz: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Obrigado. Agora, convido o senhor Renan Quinaglia, professor da Unifesp, escritor, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Queria, em primeiro lugar, agradecer demais o convite que Juliana e Igor trouxeram aqui da Mandato Ativoz. Prazer enorme estar aqui ao lado de vocês, compondo a mesa, e poder também, nesse momento, celebrar esse dia, né, que é um dia também de comemoração, de celebração da aprovação dessa lei tão importante, que nos lembra o sentido desse mês de maio para a nossa população, para a nossa comunidade LGBTQIA+, que infelizmente, como disse o Dr. Lourenço agora aqui, e eu assinar embaixo de tudo que o Dr. Lourenço já trouxe aqui logo antes, por isso vou falar pouco, acho que eu estou bem contemplado pelas falas, mas acho que nos relembra esse sentido da importância da gente falar da violência. A violência é algo que nos constitui, que nos atravessa, que nos nomeia como pessoas LGBTQIA+. A gente descobre quem nós somos
por meio da violência. Infelizmente, ainda é assim na nossa sociedade, e por isso esse mês de maio é tão importante, esse mês de maio é tão central para a gente poder lembrar desse momento, e a gente poderia voltar desde a colonização, como disse o doutor Lorenzo aqui, né? A gente pode falar desse momento que o Brasil foi ocupado, em que a bi, transfobia, lesbofobia foi toda trazida para cá, né? Institucionalizada como política de Estado, pessoas foram queimadas, foram condenadas à fogueira, execução pública, por serem quem elas eram. E a gente pode lembrar, né, de uma série de figuras históricas que foram processadas, que foram julgadas e condenadas justamente por ser quem eram. Mas não só, mas também patologização. A gente falou aqui, né, da psicologia, da ciência da medicina, pessoas também foram mandadas para sanatórios, para manicômios, simplesmente por ser quem eram, por amar quem amavam, por desejar como desejavam. E não só, o direito também teve um papel importantíssimo, né? Não só nesse momento aí do Santo Ofício da Inquisição, que era esse tribunal religioso, mas o direito até recentemente mantinha sempre essas práticas de perseguição à população LGBTQIA+. Infelizmente, alguns juízes, ainda promotores, mantêm essas práticas de violência contra a nossa população. Para vocês terem uma ideia, né, eu não sou aqui de Osasco, eu dou aula aqui em Osasco, eu sou da Zona Leste de São Paulo, mas sou hoje professor aqui da Unifesp, do curso de Direito da Federal de São Paulo. E um dos professores nossos da medicina da Unifesp, no começo dos anos 70, ele foi o primeiro médico a fazer cirurgias que eram reivindicadas e que são reivindicadas ainda hoje como políticas de saúde para a população trans. É o Roberto Farina, era um cirurgião plástico, que foi o primeiro a fazer essas cirurgias experimentais ainda no Brasil, de redesignação sexual. E o Roberto Farina fez a cirurgia, né, da Valdirene, que é uma paciente que vai no núcleo trans da Unifesp até hoje, a nossa paciente número 0, ela fez a cirurgia em 1971, mora em Lins, no interior do estado de São Paulo, e a Valdirene, já depois de ter feito a cirurgia, entra então com um processo, né, para pedir a retificação, que hoje é um direito, desde 2018, assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, de retificação do prenome e do sexo na documentação. A Valdirene entra com essa ação, ao invés de conseguir o novo documento dela, o novo registro retificado, o que acontece é que o Roberto Farina é processado por lesão corporal grave e condenado em primeira instância à pena de prisão, só consegue reverter em segunda instância por 2-1, o que mostra essa história longa da violência entre nós. Né? Ou seja, o sistema de justiça, ao invés de garantir o direito da pessoa que tinha ido atrás do seu sonho de fazer a cirurgia que ela queria fazer, conseguiu um médico que fazia isso de maneira ainda experimental, né, mas entra na justiça e o médico é processado e ela não consegue a retificação da documentação, só conseguiu muito recentemente, depois com uma ação judicial no começo dos anos 2000, quando ainda precisava da ação judicial, de laudos e toda aquela burocratização que em 2018 passa a deixar de existir, ao menos da mesma maneira. Mas é muito importante, eu acho, a gente lembrar dessas violências, mas também falar dessas resistências. E acho que a gente, não à toa que depois de maio vem o mês de junho, que é o mês do nosso orgulho também, das nossas lutas, das nossas resistências, das nossas reivindicações. A gente tem avançado muito, ainda há muito a fazer, sem dúvida nenhuma. Os índices de violência são assustadores, isso esteve presente em todas essas falas, mas acho que todas as falas aqui trouxeram também essa ponta de esperança, né, essa chama de esperança, e é muito bom ver numa sessão aqui em maio, a gente está aqui em Osasco reunidos, reunidas, para poder celebrar a aprovação dessa lei que coloca no calendário da cidade que a gente existe, que essa violência existe, que ela precisa ser nomeada, ela precisa ser combatida e ela precisa de políticas públicas. Precisa de orçamento, precisa de centro de referência, de cidadania, precisa de mais mandatos parlamentares de pessoas LGBTQIA+, precisa de uma prefeitura comprometida com isso, de um Estado, né, aqui no estado de São Paulo e também da União. Queria terminar só mencionando que eu fui convidado a presidir um grupo de trabalho do Ministério de Direitos Humanos, que é justamente um grupo de trabalho de memória e de verdade LGBTQIA+. É uma iniciativa pioneira no mundo todo, né? A gente não tem notícia de outro lugar que tenha feito um grupo de trabalho oficial do Estado brasileiro, de um Estado, para olhar para a história e recontar, rever a história do país a partir da perspectiva das pessoas LGBTQIA+. É um grupo amplo, tem representações de todos os estados, inclusive Keila Simpson, nossa amiga comum, faz parte do grupo, a Giovana Cardoso, enfim, ativistas históricas do movimento trans, do movimento gay, do movimento das lésbicas, enfim, das pessoas bissexuais, intersexo, enfim, todas as letras da sopa de letrinhas. E a gente está fazendo uma construção que está sendo muito interessante nesse processo, de olhar desde a colonização até hoje, não só na ditadura, que também foi um episódio de muita perseguição contra a nossa população, mas em toda a nossa história. Isso é muito importante porque mostra que nós sempre resistimos. A violência sempre existiu, mas também onde tinha violência, teve resistência.
sempre teve brechas, sempre teve pessoas existindo e reivindicando a sua existência, a sua visibilidade. A gente não começou ontem, não surgiu do nada, a gente tem uma história, tem uma trajetória, tem quem veio antes abrindo os caminhos, e é muito importante a gente lembrar dessa trajetória e seguir adiante levando essa luta, porque com certeza a gente vai conseguir vitórias importantes nesse próximo período e com muita resistência, com muita luta. Obrigado pelo convite de novo. Dizer que é um prazer enorme te receber aqui nessa mesa, te escutar e poder absorver um pouco do que você consegue passar nos seus livros. Muito obrigada, viu? Bom, agora eu convido para fazer o uso da palavra a Dundum, presidente da Associação de Travestis e Transsexuais de Osasco, que tanto nos ajuda e colabora na luta aqui todos os dias, né, Dundum? Boa noite a todas e todos. Boa noite, plenário. Boa noite, mesa. Boa noite, Juliana, que se estenda boa noite a você, a todas as meninas do Mandato Ativoz, a Rose e a Luciana e ao Renan. A maioria das falas aqui do Renan, do Dr. Lourenço, me contemplou, praticamente mataram um pouco do que eu tinha para falar, mas o dia de luta nosso é todo dia. Todo dia. O Brasil, como todo mundo já sabe, é o país que mais mata travestis transexuais, mas é o país que mais consome produto pornografia de travestis transexuais. O Brasil eu tinha uma coisa para falar, me fugiu. Falta capacitação no município. A gente só vai combater tudo isso com capacitação do município. Essa lei ela é municipal, então quem tem que capacitar os funcionários públicos, a polícia, a guarda municipal, é o município. E homofobia, lesbofobia, transfobia, ela só combate com escola, com educação, né? E eu não tenho muito o que falar, como eu falei, as falas já me contemplou. Boa noite a todos. Obrigada, Dundum. Agora, vou chamar meu parceiro de luta, que meu companheiro, já faz 11 anos que a gente está junto, né? Não sou, como que é aquele negócio que estão falando por aí, casca de bala? É que eu sou meio, sabe, tiazinha, não me pego muito nessas coisas, mas é ele. Chamar aqui Igor Andrade, que é coordenador da parada LGBTQIA+, co-vereador na Mandato Ativoz, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas, todos e todes. Agradecer a todo mundo aqui, ao Renan, que eu sou fã. É um escritor incrível, de 2 livros incríveis. Leiam os livros do Renan. Contra a Moral e Bons Costumes, fala sobre as LGBTs na época da ditadura até o dia de hoje. A Dundum, que é minha parceiraça de luta, e é a idealizadora da primeira parada LGBTQIAP+, do município de Osasco. A Juliana, que a gente se conhece há 11 anos, ela me proibia de beber quando eu era menor de idade. A Luana, muito obrigado, caçadora de racista. Eu acho que a Luana faz um papel incrível na Câmara de São Paulo, a favor da população preta, da população LGBT, e é uma honra ter você aqui hoje. A Rose, incrível, co-deputada, e já mais uma parlamentar incrível aí. Te amo, Rose. Ao Lourenço, paizão, Mona Lisa, Drag Tiffany, que também está aí desde o início da militância, ao Grupo VRA, que está botando para quebrar na cidade, ao Emancipa, Eli, Juliana, TLS, ao Luizeira, e vão na Festa Blanca, porque é uma festa incrível, e a todos vocês que estão aqui hoje, que tiraram um pouco do seu tempo. Queria agradecer ao coletivo não, as pessoas que trabalham no Centro de Referência e Cidadania da cidade de Osasco, a diversidade, e perguntar aqui publicamente se tem alguém representando a Secretaria de Mulher e Diversidade.
Cadê a Secretaria de Mulher e Diversidade? Foi mandado no WhatsApp, foi entregue em mãos a Débora Lapas, que é secretária, e a Silvia, que é responsável pela pasta LGBT na secretaria. Cadê essas pessoas que cuidam da pauta aqui na sessão solene? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Esse projeto é um importante projeto que foi feito por várias mãos, não só da Mandata Ativoz, mas foi um coletivo de ativistas LGBTs aqui da cidade. Inclusive a Dundum tá nele, Drag Tiffany, Lorenzo, Famílias da Resistência. E é muito importante porque o nosso trabalho, a gente não é uma mandata coletiva só no parlamento, a gente é um mandato coletivo na cidade e a gente faz tudo coletivamente. E é importante a gente lembrar do retrocesso que a gente está vivendo. Eu estava falando com a Ju esses dias, com o pessoal no gabinete, que eu agradeço muito também, minha gratidão ao pessoal do gabinete, todas são incríveis, porque agora eu trabalho cheio de mulher no gabinete, eu sou o único homem gay ali. Gratidão também, porque sem elas, essa sessão solene não estava acontecendo também. Inclusive a Mônica, que está com dengue, não pôde vir, mas agradeço a ela. E eu quero falar um pouco do retrocesso que a gente está vivendo, mas não para a gente ficar triste e não para a gente ficar para baixo, mas para a gente ficar revoltado, porque a nossa revolta é importante nesse momento. A gente está tendo bares LGBTs fechando em São Paulo, por exemplo. E a gente lembra muito bem dessa história em 1969, em Stonewall, né? Quando a gente vê Stonewall Inn fechando. É importante a gente falar disso, porque a história está se repetindo. É importante a gente falar da tentativa de acabar com as nossas leis, que são pouquíssimas. Pouquíssimas leis no Brasil que tratam da população LGBT como o casamento, né? O direito ao casamento, estão tentando acabar com essa lei. Uma lei que é legítima. Uma lei que não se fala só no amor, mas se fala na vida com a outra pessoa, se fala poder ter acesso ao plano de saúde da outra pessoa. É importante a gente falar nisso, na tentativa de estarem acabando com isso. E é importantíssimo ter Érica Hilton, ter Sâmia Bonfim lá para barrar esses retrocessos dentro do Congresso Federal. É importante a gente falar que Osasco está falhando nas políticas públicas LGBTQIA+. Nós, do mandato, enviamos 50 mil para retificação de nome aqui na cidade. Sabe por que não foi feito? Porque a cidade não tem um convênio com os cartórios municipais. A cidade não tem um convênio com o cartório da própria cidade. A gente precisa falar sobre isso. E quando a gente fala de saúde, de educação, de cultura, a gente fala de políticas públicas para a população LGBT, porque a população LGBT consome saúde pública, consome e é da cultura, é da saúde e trabalha. E quando a gente fala de trabalho, a gente precisa urgentemente ter o nosso compromisso de estar junto pelo fim da escala 6x1. A gente está falando do fim do trabalho precário. Quem está na escala 6x1 é a população preta, são as LGBTs. E quando a gente fala de inclusão, porque muitas empresas vêm aí em junho, fala de inclusão para LGBT, que contrata LGBT, a gente quer ver as LGBTs no espaço de liderança, no espaço de gerência. E precisamos fazer também o recorte de raça e classe. Raça e classe. É importante a gente ter políticas públicas para travesti, transexual, preta de periferia. Porque quando isso for sanado, quando as políticas públicas para elas chegarem, a política pública para toda a sociedade chega. A política pública para mim, a política pública até para as heterossexuais, todos. A nossa luta é para todos. Quando se fala de população LGBT, não se fala só da população LGBT. Se fala do respeito. E é importante que essa sessão solene está sendo gravada e vai passar depois, porque é importante o papel também das pessoas heterossexuais na nossa luta, de ser aliado à nossa luta, de não rirem de piadas homofóbicas, de brecarem as piadas homofóbicas, de ir contra o conservadorismo que faz esse país ser o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Então a importância das heterossexuais é grande em ser nossas aliadas.
Até porque, eu estava falando também, é necessário se falar, da gente parar um pouco de falar em voto LGBT. A gente está aí no ano eleitoral, a gente precisa falar em quem defende a pauta LGBT. Votem alinhados da pauta LGBT. Porque ser LGBT, a gente vê aí, não preciso citar nomes, que tem LGBT de direita, que não fala da nossa pauta. A gente tem que votar e tem que estar junto de quem fala da nossa pauta, de quem é aliado na nossa pauta. É importante a gente dizer que a população LGBT é a que está na linha de frente do preconceito da direita. A direita usa as LGBTs para terem likes. A direita usa as LGBTs para aparecerem. Vimos aí Nicolas Ferreira. Vimos aí, entre outros deputados, vimos aí o próprio Bolsonaro que ganhou uma eleição atacando as LGBTs. E é daí que a gente tem que partir. É ir contra as opressões, é ir contra as violências que assolam os nossos corpos. Né? E quando a gente fala de LGBT, a gente também fala de uma sociedade ampla e a gente fala de religião. Inclusive das religiões de matriz africana, que são as religiões que mais acolhem as LGBTs, e é por isso que a gente tem que ir contra o racismo religioso e a intolerância religiosa, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, de justificar uma tragédia, porque tem muitos terreiros no estado. É impossível que uma pessoa pense nisso ainda. A gente precisa defender as LGBTs, os terreiros, porque são pessoas atacadas diretamente pelo fascismo e pela extrema-direita. Eu acho que a gente tem uma... Eu acabei de ter, Dundum, uma notícia boa. Uma notícia muito boa que eu quero compartilhar com vocês. Não foi porque a Secretaria de Cultura quis que incluíram o nome social no protocolo de artista. Eu acabei de entrar no protocolo de artista e o nome social tá lá. Mas eu quero explicar o porquê que eles incluíram. Quero explicar o porquê. Porque a gente entrou no Ministério Público para eles incluírem o nome social. Uma lei que é do município e a própria Secretaria de Cultura não cumpria. Então, essa é a importância dos movimentos sociais entrarem junto no Ministério Público e ir para frente das LGBT-fóbicas e LGBT-fóbicos, que é esse sistema, e exigirem a inclusão dos nossos corpos no protocolo de artista. E a gente tem umas tarefas aqui. O combate do fascismo, eu acho que a gente tem que ir contra, né, o fascismo na nossa cidade, que está aí dando sinais de que vai acontecer. A gente precisa fazer a parada de Osasco ser, depois de São Paulo, a maior parada do estado. A parada vai ser no dia 21 de julho. A gente precisa fazer essa parada bombar. E a gente precisa... entender também, agora eu vou pegar uma coisa, e eu agradeço a Madonna, agradeço a Pablo Vittar por ter devolvido a bandeira do Brasil para as LGBTs e para a sociedade de esquerda. Essa bandeira sempre foi nossa e agora volta a ser nossa. E a gente vai às ruas, na parada LGBT, de vermelho... De vermelho não. Quem quiser vermelho vai. Mas de verde... Ato falho. Não quis dizer nada. A gente tem o compromisso de ir para a Avenida Paulista no dia 2, na parada LGBT. Quem tiver verde e amarelo, e de verde e amarelo. Quem vier para a parada de Osasco, também e de verde e amarelo. Tamo junto e a gente não vai deixar Osasco retroceder. É isso. Mais palmas, gente. Força. Vai com força. Cadê o leque? O leque. Bata bastante esse leque, porque ele passa o dia inteiro no gabinete com esse leque dando susto na gente. Então, força no leque. Vamos lá. Vai, Caculé, força no leque. Bom, agora eu gostaria de convidar minha amiga, querida, Luana Alves, vereadora da cidade de São Paulo, para poder fazer uso da palavra.
Gente, o que eu falo depois do Igor? Me ajuda, né? Eu tô aqui pensando como é que eu contribuo. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Queria dizer que é maravilhoso eu estar aqui na cidade de Osasco, junto com companheiros já de longa data. A gente às vezes desabafa junta, tá? Eu lá em São Paulo, a Ju, o Igor, a Rose, obrigada também pelo Renan, Dundum, uma felicidade estar com vocês e com tantos companheiros de vida, de luta, né? Me apresentando muito rapidinho, sou Luana Alves, vereadora da cidade de São Paulo, uma mulher bissexual, sou psicóloga, trabalhadora da saúde, tenho muito orgulho de ser uma das poucas, infelizmente, parlamentares de São Paulo que tem publicamente um relacionamento contra a mulher, tenho muito orgulho disso. E eu queria dizer que estar num evento como esse, para mim, mostra a força da nossa luta e o quanto que, por mais que a gente enfrente o ódio, o fascismo, a LGBTfobia, a gente também avança. Eu queria fazer uma fala muito do meu otimismo, que também existe. A gente sabe que os últimos anos foram difíceis para nós. Assim, desde a nova ascensão da extrema-direita, desde que ficou normal você voltar a falar na televisão que o meu filho não iria ficar com outro homem porque ele foi muito bem educado. Se não me engano, foi uma coisa assim. Não, o Bolsonaro falou que ele preferia ter um filho morto a um filho gay. Presidente da República. Isso é muito sério. Muito sério. Assim, o presidente fala isso. Então, a gente passou por anos muito difíceis. A gente passou por anos em que uma extrema-direita usou a nossa vida, usou as nossas relações, usou o nosso amor, usou a nossa identidade de gênero como uma arma política para crescer no Brasil. A gente foi o alvo preferido desses caras. Claro, esses caras atacam tudo quanto é minoria político-social. Mas a maneira como colocam a luta LGBT como alvo do seu ódio, estimula o povo brasileiro a também exercer esse ódio, é algo muito grave, muito preocupante, algo doente. Porque essa galera, essa política, tentou estimular na população brasileira o ódio. Tentou estimular, de fato, que é normal você não aceitar a gente ser quem a gente é. Que é normal você tentar perseguir um professor LGBT da escola do seu filho. Isso aconteceu aqui em São Paulo, muito pertinho. Que é normal você conseguir atacar fisicamente uma mulher trans na rua. Que é normal você tratar como se a gente fosse um grupo político clandestino na ditadura. É isso que esses caras tentaram normalizar, pra cima da gente. Assim, a gente está conseguindo também avançar muito. E essa audiência pública oficial da Câmara de Osasco, eu queria destacar isso, inclusive para destacar a importância do trabalho da Ju, do Igor, da Mandata Ativoz. Essa é uma audiência pública oficial da Câmara Municipal de Osasco. Isso representa coisas. Assim, né, a gente fazer um evento para falar sobre a nossa luta, tudo isso é muito legal. Mas fazer como evento oficial, que vai entrar no que enfim, toda a oficialidade da Câmara Municipal de Osasco é muito importante. Isso também é parte do nosso avanço. É parte do nosso avanço porque vocês podem ter certeza, gente. Nos próximos dias, vai um monte de gente do Executivo ficar olhando a gravação aqui dessa audiência, Igor. Pode ter certeza. Vai ter um monte de gente do Executivo que não esteve aqui presente hoje e que vai ficar preocupado com quem esteve aqui. E que vai querer ver quem que esteve presente, quem que falou, quem que estava, como que vai conseguir fazer. Então, tudo isso vai acontecer. E por isso a importância aqui desse momento, de oficialmente a gente falar sobre isso. Porque em toda movimentação que a gente faz, nas câmaras municipais principalmente, os LGBTfóbicos ficam de olho. Ontem mesmo, exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente está tentando aprovar um PL para crianças órfãs. É um PL de uma política integral para crianças que estão em situação de orfandade. Está travado o projeto. Sabe por quê? Porque tem um termo de identidade de gênero. Porque tem uma parte do projeto, um artigo, que está dizendo que todas as crianças serão respeitadas, independente da sua raça, orientação sexual, identidade de gênero, idade. É isso que tá. O projeto é longuíssimo. Fala de benefícios para crianças que perderam os pais na Covid. Fala de serviços específicos da assistência. Fala de novos fluxos entre saúde, educação e assistência para essas crianças. E está travado por isso. Então percebam. Tudo que a gente faz, eles tentam nos atacar. Na Câmara Municipal de São Paulo, gente, qualquer coisa que tenha o termo identidade de gênero, eles travam. Por isso é importante fazer um evento oficial da Câmara Municipal de Osasco. Porque significa uma vitória nossa. E eu queria finalizar minha fala falando 2 pontos também. Queria parabenizar a lei
né, aqui da Mandata de Voz. Queria dizer que em São Paulo a gente também está batalhando por um protocolo para atendimentos de vítimas de violência LGBTfóbica, violência transfóbica, lesbofóbica, homofóbica. A gente quer que, assim como o protocolo... Vocês lembram do protocolo Não Cale? Tem 2 nomes diferentes. Aquele que tem placa nos banheiros e que quem... enfim, você está no bar, está no estabelecimento, tem um protocolo para lidar com casos de agressão de violência de gênero, né, contra mulheres. Isso foi um avanço legal. Só que a gente quer esse protocolo para casos de violência LGBTfóbica. Tem que ter um protocolo também. Tem que saber como afastar o agressor da vítima na hora. Tem que fazer uma forma de você conseguir fazer com que a gente permaneça no local e não tenha que sair. E o agressor permaneça. Assim, é algo desesperador a gente não ter isso até hoje. Desesperador porque isso acontece todo santo dia. A gente viu o caso da assessora da Beni Brioli lá no Rio de Janeiro, e esse caso chamou bastante atenção, a gente está num apoio, mas, gente, centenas de casos anônimos, todos os dias acontecem. Todos os dias. A gente tem que ter algum tipo de legislação específica para isso, inclusive para punir o estabelecimento que não cumpriu um protocolo de acolhimento. Vai ter que ter punição oficial. Do restaurante, do bar, da padaria, do que for. Isso vai ter que acontecer. Eu estou com muita esperança que a gente vai conseguir aprovar. Existe um abaixo-assinado lá em São Paulo. E a segunda coisa que eu queria falar é que, apesar dos pesares, apesar do ódio, apesar da falta de amor que essa galera tem, a gente também tem o nosso avanço. Eu sempre falo isso, Ju, nas minhas falas. Eu gosto de compartilhar. Como vereadora de São Paulo, gente, eu circulo. Eu fico andando por aí. Eu fico indo de bairro a bairro, eu visito escola, eu visito muita escola. E visitando escola, eu estou feliz de ter aqui uma educadora com a gente, eu vejo a diferença de quando era da minha geração. Eu tenho 30 anos de idade. Quando eu estava na escola, eu jamais podia falar que gostava de menina. Nunca. Eu jamais podia falar que eu queria, nossa, que eu estava afim daquela menina. Nunca. Hoje, gente, eu vou em escola municipal e o negócio é outro. É outro. Teve esse tempo não, durante o meu mandato, eu fui numa escola no fundão da Zona Sul, porque estava tendo um caso de transfobia contra uma estudante de 13 anos, e quem veio falar comigo foram os colegas dela. Foram a sala inteira que me cercou e falou, vereador, o diretor é transfóbico. Foi a sala inteira. Foram todos os estudantes. Isso é algo que não acontecia na minha época. Eu tô vendo as meninas dizendo que tem namorada na escola, tranquilamente, abertamente. Isso é algo que eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu não acho que é bom ficar só para mim essas alegrias também. Eu vejo isso. Claro que não é todo lugar assim, tem lugares com muitas dificuldades, ainda tem muita LGBTfobia, mas a gente está avançando. E a nova geração vem forte. É isso, gente. Obrigada. Agora eu convido a codeputada Rose Soares, nossa parceira e amiga, para fazer uso da palavra. Oi, gente. Boa noite a todas as pessoas presentes, o pessoal que vai assistir isso depois, quem estiver online. Quero muito agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, dizer que é uma honra poder fazer parte desse dia, porque o Mandato Ativoz tem feito história na cidade de Osasco, trazendo pautas que nunca foram discutidas nessa cidade antes. E como a Lu falou, a gente tem muito que agradecer e vibrar com essas conquistas, né? Porque a gente está falando de uma das cidades mais conservadoras aqui da Zona Oeste, muito parecido com a minha cidade, que é Barueri, que está aqui do ladinho. E vocês, Ju, Igor, Mandato Ativoz, vocês servem de inspiração para tudo que a gente quer construir na cidade de Barueri, através de um mandato que a gente vai lutar muito para conquistar esse ano. E eu quero contar aqui, já você aí que tem amigo, colega, família em Barueri, fiquem alertas para passar essa mensagem que esse ano é ano de eleger pessoas comprometidas com a pauta LGBT. E eu tenho muito orgulho de ter uma galera em Barueri, as manas do Juntas por Barueri, que estão fazendo um trabalho incrível naquela cidade também. E, se Deus quiser, esse ano vamos ter a primeira parada LGBT em Barueri. E vai ser muito bom! Já coloca aí no seu calendário, fiquem alerta. Viu, Tiffany? Viu, Vrá? Vocês têm que estar lá levando essa energia, porque a gente quer
abalar as estruturas conservadoras, hipócritas dessas cidades. E aí a gente precisa contar com vocês. Eu quero dizer para vocês que é muito difícil falar depois do Igor mesmo. Falou um monte de coisa que eu queria falar, mas eu queria falar que maio é um mês muito importante, com datas muito emblemáticas. Começando já do dia 1º de maio, dia do trabalhador, não é o dia do trabalho, que fique muito evidente isso. E a gente comemora esse dia, entre aspas, sempre exigindo os direitos dos trabalhadores. E, infelizmente, quando se fala da população LGBT, parece que é um povo que não trabalha, que não paga imposto, que é um incômodo. E a gente percebe isso, Ju, na ausência dos vereadores numa sessão solene de uma lei aprovada neste município. A ausência desses vereadores, dos secretários das secretarias correlacionadas do município, diz muita coisa. O silêncio diz muita coisa, a ausência diz muita coisa. Mas a população de Osasco está alerta e sabe que quem não está aqui, que quem não veio, é porque não quis mesmo estar. É porque não tirou o seu tempo como prioridade para privilegiar uma pauta tão importante num país que ainda é o que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Pelo amor de Deus, a gente não está falando aqui de um número que a gente inventou. Todo dia a gente tem visto isso. E, ultimamente, a gente tem visto mais ainda pessoas desaparecendo, entre aspas, mas que estão sendo mortas, e a gente sabe disso. Então, é algo que a gente precisa pensar. E aí, a gente tem o 17 de maio, que é o Dia de Combate à LGBTfobia, né, um dia em que a OMS retira, né, do seu rol toda o espectro LGBT da lista de doenças, né? Olha só que emblemático que é isso, porque antigamente parecia que tinha uma cura, né? Já que é uma doença, vamos curar. E quanta gente não sofreu enquanto isso ainda permanecia, enquanto havia um CID, né, para as pessoas da comunidade LGBT, e dizendo que havia cura para essas pessoas, né? E mesmo hoje, tantos anos depois que isso aconteceu, a gente ainda tem setores da nossa sociedade defendendo a cura LGBT. E a gente precisa falar disso, porque o Igor falou de algo que eu vivi na minha vida. Eu sou uma mulher que nasci e cresci numa igreja evangélica. E nascida e crescida numa igreja evangélica, eu fui ensinada a ter medo e repulsa de certos comportamentos, de certas pessoas na sociedade. Gente, e eu passei por isso por muito tempo da minha vida, né? E as pessoas LGBTs eram expulsas da igreja, né? Os meninos e as meninas que se assumiam gays, lésbicas, trans, sumiam, desapareciam da igreja. Crianças que nasceram e cresceram dentro daquela comunidade, em determinado tempo da sua vida, não podiam mais fazer parte, não podiam mais cantar no coral, não podiam mais dançar nos grupos de dança. Gente, isso é muito violento. E eu vi também essas mesmas pessoas sendo acolhidas nas religiões de matriz africana. Então, é muito interessante o movimento que se faz em torno, né, do preconceito e do racismo que existe contra as religiões de matriz africana, que realmente são as que mais acolhem as pessoas LGBTs, que muitas são advindas, inclusive, das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, que colocam essas pessoas para fora, né? Que não aceitam, não entendem e propagam mesmo uma mensagem de muito ódio. E é muito difícil falar disso sendo quem eu sou. Mas também, gente, eu estou muito feliz porque hoje existem igrejas evangélicas progressistas que acolhem essa comunidade também. A gente tem pastores e pastoras que estão fazendo um belíssimo trabalho dentro da religião cristã evangélica e acolhendo essas pessoas. Porque o Jesus que eu acredito, né, e que eu tive que reconhecer depois de alguns anos, é um Jesus que não discriminou ninguém. Que em nenhum momento a gente vê Jesus falando das gays, das bichas que o cercavam, porque, gente, eles sempre existiram. Né? Não estão entre nós, não vieram numa nave nos anos 90 para cá, junto com a Madonna. Não foi isso, né? Sempre existiram. Mas a gente fez questão dessa sociedade arraigada dentro de um cristianismo que segrega, fez questão de apagá-los, mas agora a gente está trazendo todos eles à luz, todos vocês, e é tão bom saber que, mesmo não sendo parte da comunidade, eu sou uma pessoa que hoje compreendo, entendo, e tenho muitos amigos e pessoas que são LGBTs, e também
das religiões de matriz africana. E a gente está aqui fazendo esse combate ao racismo religioso também, porque tem tudo a ver. E aí, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, dia 18 de maio também é um dia importante. Dia 18 de maio é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque está pipocando na internet, você abre a internet quase todo dia, tem um caso de flagrante de pessoas abusando de crianças e adolescentes. Gente, é absurdo. Todo santo dia você abre e você vai ver um caso assim. Só que esses casos que estão aparecendo na mídia não são assim a ponta do iceberg. A maior parte das nossas crianças e adolescentes sofrem abuso sexual dentro dos seus lares. E a gente sabe disso há muito tempo. Eu fui conselheira tutelar por 8 anos na minha cidade e eu me deparava com esses casos semanalmente. E é muito triste porque a gente percebe que existe uma cultura contra a educação sexual de crianças e adolescentes nas escolas. E essa cultura contra a educação sexual de crianças nas escolas, ela promove a invisibilidade dos casos de abuso que estão acontecendo dentro dos lares. E ela também protege o abusador. Então, nós também queremos falar a respeito do quanto é importante que nós defendamos a educação sexual de crianças e adolescentes dentro das escolas. Porque muitas crianças que são abusadas sexualmente não sabem que aquilo é abuso. Elas não têm como saber. É feito com elas, muitas das vezes, um pacto de silêncio, de segredo, de medo, de ameaça, e elas ficam incapacitadas de agir, de denunciar e de falar do seu desconforto ao serem abusadas. Então, é um compromisso nosso também a luta contra a exploração sexual e o abuso sexual de crianças e adolescentes. E 18 de maio também é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Então, é importante também que nós não nos percamos nesse calendário, porque nós também defendemos que as pessoas, que a saúde mental, ela precisa ter esse olhar humanitário, esse olhar que acolhe e não que segrega, que coloca dentro de algum lugar, separa da sociedade e tira dessas pessoas a oportunidade de viver na comunidade onde elas deveriam estar desde sempre, por uma saúde que privilegie, com certeza, a dignidade humana das pessoas adoecidas mentalmente. E aí eu quero finalizar dizendo que conto com vocês para ajudar a gente na organização aí dessa parada que vai sair, em nome de Jesus, vai sair essa parada em Barueri. E dizer para vocês que todos vocês já estão convidados de antemão e que é um prazer estar aqui podendo falar com vocês a respeito disso. Dizer que a Mônica gostaria muito de estar aqui, mas está se recuperando da dengue, então estou representando também o Movimento Pretas. E que, em breve, a gente possa se reunir mais vezes para a gente poder celebrar esses momentos. Obrigada, gente. Chama a Rose, chama a Rose. Bom, gente, agora eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo e chamar 2 pessoas para fazer uma saudação muito rápida e também depois passar para o Renan para ele fazer aqui um convite a todas e todos antes de encerrar essa parte, tá bom? E saudar aqui também a presença do Jorge Venturini, também está representando aqui a POSP, a Aline, que está aqui, o pessoal do Juntas para o Barueri, queridas. E a primeira pessoa que eu gostaria de chamar aqui para fazer uma saudação é a Sabrina Nabuco, que está aqui, uma mulher LGBT, que é pré-candidata a prefeita em Barueri pelo PSOL. Uhul! Boa noite, gente. Deixa eu só organizar aqui. Não tenho muito costume de falar no microfone. Então se acostume. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite da Ativoz, da Juliana, do Igor. É um momento muito especial estar aqui, porque esse é um momento muito importante de luta mesmo. E eu sou a Sabrina Nabuco, eu sou de Barueri, mas estou aqui prestigiando. E Barueri é uma cidade que precisa muito dessa locomoção aí das lutas. A gente não tem nenhuma vereança de oposição, a gente não tem na cidade quem defenda os direitos das pessoas LGBTs. E aí eu queria começar a minha fala saudando todos vocês, mas também saudando a nossa ancestralidade.
É muito importante a gente relembrar os que vieram antes de nós, porque eles pavimentaram o caminho para a gente estar aqui hoje. Então, eu queria saudar especialmente a Audre Lorde, e eu vou ler um trechinho aqui de um poema que ela escreveu. Um trechinho não, é o poema inteiro. O poema, mas é curto, é curto. O poema se chama A Unicórnia Preta. Então, vamos lá. A unicórnia preta é ávida. A unicórnia preta é impaciente. A unicórnia preta foi confundida com uma sombra ou um símbolo e levada através de um país gelado, onde a névoa faz um retrato risível da minha raiva. Não é em seu colo onde o chifre repousa, mas crescendo nas profundezas de sua cratera lunar. A unicórnia preta é inquieta. A unicórnia preta é implacável. A unicórnia preta não é livre. Eu estava lendo esse poema hoje porque é a primeira vez que eu fiz uma fala para o público LGBT, assim, né, que eu fui falar no Poly Pride, que era o primeiro coletivo que eu fiz parte, inclusive, que é o coletivo LGBT da universidade onde eu estudei, da faculdade onde eu estudei. E eu fiz lá uma fala da Audre Lorde. E aí eu pensei, nossa, acho que eu vou buscar resgatar um pouco isso, vou procurar um. E aí encontrei esse. E aí esse trecho do finalzinho me deixou muito assim pensativa, porque ela fala: a unicórnia preta não é livre. E eu fiquei pensando, caramba, mas não é da Audre Lorde aquela frase que ela fala, sinto, logo sou livre? Por que ela está falando agora que não é livre? Aí eu fui dar um Google, né? E aí eu descobri que, na verdade, a frase original dela é I feel, therefore I can be free. Ou seja, eu sinto, então eu posso ser livre. Mas ela não chega ainda no patamar de ser livre. Mas não, ainda fiquei pensativa. Caramba, a gente luta tanto para ser livre, né? E ela está falando que pode ser, mas não é ainda. E aí me lembrei de uma outra frase dela, que é eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E essa frase ela é muito interessante, porque a Audre Lorde foi uma mulher preta, lésbica, mãe, que ao longo de sua vida também pensou a questão da idade, da doença. Então, era uma mulher que ela pensava muito em interseccionalidade, e ela sentia isso, que ela não seria livre enquanto outras pessoas não fossem, que eu acho que cabe muito com a fala do Igor, por exemplo, da gente pensar as interseccionalidades. O LGBTQIAP+, né, que é e muito, muito mais, que é uma sopra de letrinha, a própria sigla ela é cheia de interseccionalidades, seja da questão de gênero, seja da questão sexual, enfim, ela é cheia de interseccionalidades. Então, a gente precisa pensar nesse ponto. E, para além dessas interseccionalidades na sigla, existem outras, né? Existe a questão, por exemplo, do ser negro, do ser periférico, do ser idoso. Enfim, uma série de coisas que a gente precisa pensar. E aí, na minha fala, eu queria trazer muito isso, porque a gente tem a nossa identificação, né? E ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo, né, nas nossas opressões, a gente vai se identificando. E desde que a gente é pequenininho, a gente vai sofrendo esse tanto de opressão, né, que reflete na nossa vida, tanto psicologicamente quanto socialmente. E aí eu acho que pega muito na Luana, porque eu vim pensando isso hoje, o quanto que a gente cresceu numa sociedade em que a gente tinha muito medo de dizer quem a gente era. E muitas pessoas hoje em dia ainda sentem muito medo de dizer o que é. Então, por isso que é muito importante a gente abraçar o que a gente é, a gente ter orgulho do que a gente é e a gente mostrar isso para as pessoas. Seja numa parada LGBT, seja no dia a dia. Então, é muito importante, por exemplo, que a gente traga, sim, a parada LGBT para Barueri, que seja a primeira de muitas e que isso se espalhe não só pela Grande São Paulo, mas pelos interiores também, porque a gente precisa dessa representatividade. Então, acho que é esse o recado que eu queria deixar, que a gente precisa ser e afirmar que a gente ser e lutar para a gente ser livre. Então, vamos sentir e vamos ser livre. É isso, gente. Maravilhosa, uma mulher negra, LGBT, pré-candidata a prefeita na nossa região, isso é revolucionário. Bom, gente, agora eu quero convidar a Ellen para dar uma saudação. A Ellen é estudante da Unifesp, de Direito. Ellen?
Eu adoro que eu tô revirado de advogados aqui. Adoro. Oi, gente, boa Já noite. não posso. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria saudar todo mundo, saudar a mesa. Eu acho que a data de hoje é muito importante, né? Para a população de Osasco em si, mas também para a população LGBT principalmente. Como a Ju falou, eu sou a Ellen, sou estudante de Direito aqui na Unifesp de Osasco e construo o coletivo Juntos, que é um coletivo de juventude, né, anticapitalista, antifascista, e que atua nas universidades, escolas e cursinhos do país inteiro. E como a gente tem visto, como já foi falado aqui diversas vezes, a nossa juventude tem sido extremamente massacrada, né, assim, no Brasil. A cada 34 horas, um jovem LGBT é assassinado. E dentro das escolas e das universidades, esse preconceito não é diferente, né? Nas escolas, a gente tem aí o novo ensino médio, que tirou o senso crítico da juventude. Então, tirou as aulas de sociologia, filosofia, história, que contam justamente a nossa história, né? Assim, a história da população LGBT também. E que fez com que muitos diretores também criassem um pensamento extremamente reacionário. A Lu pontuou aqui de diretores que são extremamente transfóbicos. Eu, atuando em algumas escolas, passando pelo Juntos, não é diferente a realidade que eu vejo. Teve uma escola lá na Zona Leste, inclusive, que a diretora tirou todos os alunos trans de dentro do armário, assim, na frente dos pais, porque os alunos queriam a reivindicação do nome social, foram falar com ela, ela falou assim, tá bom, vocês querem nome social? Vou revelar todo mundo aqui na frente dos pais. Então, é muito difícil, assim, a situação. E, como já falaram aqui, eu também sou estudante lá da Unifesp, e a Unifesp, para quem não sabe, está em greve agora, né? Está em greve por, não só a Unifesp, mas diversas universidades no país inteiro, por recomposição orçamentária e por mais direitos de permanência na universidade. E uma das pautas da nossa greve é justamente as cotas trans na universidade, porque a Unifesp quase não tem trans, e os que entram não conseguem permanecer por falta de bolsa, por preconceito de diversos professores. Os preconceitos são vários, assim, desde perseguição até exclusão em diversas disciplinas. Então, a nossa reivindicação de greve também é as cotas trans. E eu queria aproveitar para fazer um convite. Amanhã, às 14 horas, na Paulista, vai acontecer um ato nacional unificado pela educação, justamente por recomposição orçamentária, por permanência e por direitos para a população LGBT também. Vai acontecer às 14 na Praça Oswaldo Cruz, e é extremamente importante que todo mundo que está aqui, que defende a educação, esteja nesse ato participando, justamente porque a gente tem visto, não só aqui no estado de São Paulo, um desmonte da educação com o governo Tarcísio, então querendo colocar professores sendo substituídos pelo chat LGBT, cortando 10 bilhões da educação, mas também no nível federal com o governo Lula e com o avanço da extrema-direita que a gente tem visto cada vez mais forte nas nossas universidades e cursinhos e escolas públicas. É isso, gente. Agora o Renan também tem um recadinho para deixar para vocês. Só um convite, dá um orgulho ver a aluna nossa como a Ellen, falando aqui. Já foi aprovada na disciplina, passou bem. Não precisa mais agradar o professor. Mas eu queria dar... E ela, na verdade, trouxe aqui uma coisa que eu queria trazer, que eu não trouxe na fala, mas que é justamente sobre a nossa greve. Quero deixar um convite. A gente está numa greve nas instituições federais, são mais de 100 instituições já no Brasil todo, numa luta pela educação. Acho que é uma bandeira do que a gente está discutindo aqui hoje. Afinal, a gente não quer só viver sem violência, sem ser violentado, sem ter os direitos violados, mas a gente quer ter os direitos cumpridos. E a gente não vive só de direito à identidade de gênero e do direito à livre orientação sexual, ou seja, uma pessoa LGBTQIA+, ela não só transa e vive do seu direito ao seu nome, ao seu sexo, constando na documentação de maneira adequada. A gente precisa de direito à saúde, de direito à assistência social, trabalho, à renda digna, né, à previdência, e precisa do direito à educação. Então, a gente vai ter na terça-feira, como atividade de greve, terça-feira, dia 14 de maio agora, às 19 horas, a gente vai ter uma mesa sobre a luta LGBTQIA+, no Brasil hoje. Vai estar o Guilherme Terreri, que faz a Rita Von Hunt, além do coletivo LGBT nosso do campus. Então, ali no campus Osasco, na Unifesp, onde era a FITO, que é o nosso campus atual, né? Tem um novo que está sendo feito já há uns 10 anos, que logo vai ser o novo atual. Mas é nesse campus onde a gente funciona hoje, enfim. Então, uma atividade de greve aberta, que seria muito bacana contar com vocês lá, enfim. E quero também deixar o convite já para Juliana, para Igor, todo a mandata Ativoz também para estar lá conosco, fazer uma fala de saudação, que eu acho que vai ser um momento importante de reunir nossos estudantes sobre essas questões todas que a gente está debatendo aqui hoje. Então, fica o convite, terça-feira, 19 horas, dia 14, essa atividade aberta lá na Unifesp. Obrigado.
Nós que agradecemos o convite e estaremos lá, com certeza. Bom, agora eu solicito ao senhor secretário que assuma essa presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Tem um protocolo, A tribuna amigo. está à sua inteira disposição. Gata. Boa noite a todas, todos e todes. A gente está aqui no parlamento não só para fazer leis, para fazer discussões, audiências públicas, mas eu acho que uma função nossa, mulheres, LGBTs, da esquerda, é também quebrar protocolos e tabus, não é mesmo? E eu acho que é isso que a gente vem fazendo para trazer, inclusive, um outro olhar para as coisas. A gente segue, muitas vezes, um protocolo que não é dinâmico com a vida que nós temos. Hoje mesmo, eu estava vindo para cá e pensando assim, nossa, não estou com a roupa adequada. Por quê? Estou com um macaquinho curto, né? E fiquei me sentindo constrangida. Porque existe um protocolo. Só que a gente, muitas vezes, não se encaixa nesse protocolo. Né? E eu quero aproveitar esse pedaço dessa fala para agradecer, inclusive, ao cerimonial da Câmara que está aqui, que não brigou comigo com a roupa que eu estou, porque eles, inclusive, já nos reconhecem e nos aceitam como nós somos, no nosso dia a dia, dentro do parlamento. E isso é muito legal. Muito obrigada por isso. Bom, a gente tem aqui a cidade que tem um slogan chamado de Cidade da Família. Osasco passou, há pouco tempo, a se chamar Cidade da Família. Antes era reconhecida como a Cidade do Trabalho. E, junto com uma onda conservadora, sim, evangélica, trouxe aí a ideia da Cidade da Família. E a gente vem questionando, dia após dia, dentro do nosso trabalho, que família que é essa que está sendo acolhida, trabalhada e pensada dentro desses moldes que nós temos, dentro do tipo de política pública que é feito para a nossa cidade. Hoje, a gente consegue reconhecer, enquanto mandata ativosa, aqui a Ângela está aqui também, todo mundo está aqui presente, que dentro da Câmara Municipal, hoje, nós temos um certo acolhimento. Isso eu não posso negar. De que as pessoas não nos maltratam. Isso não quer dizer que eles não sejam homofóbicos, machistas, que eles não passem dos limites diversas vezes. Mas, ali, no dia a dia, eles não são violentos conosco. Mas nós não estamos aqui para falar só sobre violência. E o Renan trouxe isso de uma forma muito bem. Quando a gente entrou nesse mandato, tinham diversas piadas rolando, inclusive com o nome Ativós. Nos chamavam de ativos. Né? E a gente brinca muito que é relativo, inclusive. Né? É importante dizer isso, que é relativo. E uma das dificuldades que nós tivemos ao longo do processo foi justamente quebrar um pouco e trazer essa ideia de que existem diversos tipos de família que nós precisamos dialogar na nossa cidade, trabalhar isso como sendo uma pauta prioritária, porque essa pauta ela é invisibilizada. Vão existir pessoas, mesmo dentro da esquerda, que vão trazer a pauta LGBT como uma pauta que seja secundária dentro da luta dos trabalhadores. Nós não podemos deixar de falar sobre a luta de classe jamais. Não podemos deixar de falar sobre a questão da desigualdade de gênero jamais. Nós não podemos deixar de falar sobre a desigualdade de raça jamais também dentro da luta de classes, porque sem isso não existe luta de classes. Isso é um papel que nós, dentro do parlamento, temos que trazer dentro de cada projeto, cada fala, cada sessão solene. Então, a gente faz questão de hoje, celebrando esse dia, porque ele é um dia de celebração, porque para a gente foi uma conquista muito grande, junto aos movimentos sociais, conquistar essa data. O Lorenzo ele esteve na Câmara, inclusive diretor, em outro período, na Câmara Municipal. E quando a gente ganhou a eleição, foi discutir como estar nesse espaço, porque não era um espaço esperado por nós.
nós entramos para a disputa eleitoral para disputar a cidade dentro de alguns conceitos que a gente acredita que são principais para a vida de qualquer ser humano, que é direito a existir, viver a cidade, viver a cultura, o lazer, mas também a educação e vários outros aspectos, né? E o Lourenço foi uma das pessoas que segurou nossa mão e falou assim, olha, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Não aceita caneta, não aceita água, não aceita nada. Porque eles não nos querem lá. E isso é verdade. Né? Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Assim, eu olho um copo meio aberto e falo, não, esse não. Mas é um lugar em que nós chegamos. E eu vejo que, aos poucos, nós vamos avançando dentro de uma cidade que é extremamente conservadora. Extremamente difícil você conquistar um espaço no trabalho, em qualquer outro lugar, e ainda mais carregando esse slogan de cidade da família. Que família que é essa? É uma família conservadora, é uma família hipócrita. A Dundum deixou aqui um recado importantíssimo da quantidade de pessoas que consomem pornografia e consome o trabalho, inclusive, das nossas manas que estão na rua trabalhando, por falta de oportunidade. Quando a gente vai discutir o mercado de trabalho para a população LGBT na cidade, ou a gente vai falar, assim, a sigla LGBT, ela é tratada como diversidade. Não é nem falado. A gente conseguiu assim, uma brechinha ou outra, né, na Secretaria de Trabalho. Eu sei que o pessoal ali faz um baita de um esforço todo dia, é uma cara de sofrido. A galera tem uma cara de sofrida, porque é uma luta muito sofrida no dia a dia. Desculpa, gente. Porque é uma luta muito sofrida no dia a dia, e a gente precisa colocar isso como sendo uma questão de sobrevivência. E não é uma luta apenas de quem é LGBT, é uma luta do ser humano por sobrevivência de outro ser humano. E a gente avança assim a passos pequenos, bem de formiguinha, como se fosse uma gota d'água no oceano, mas cada passo que a gente dá é muito importante, porque é importante que cada passo dado seja um passo bem dado e colocado. Eu falava do Lourenço porque, gente, primeiro projeto de lei que a gente protocolou na Câmara Municipal, a gente chegou colocando o pé na porta. Que, como eu disse, a gente tem que quebrar protocolos, tabus e, principalmente, enfiar o pé na porta, muitas vezes, e dizer para onde a gente veio. Falavam para mim assim, você não explica as coisas, você já vai metendo o pé na porta. Agora eu aprendi, agora eu explico um pouco antes, depois a gente bate o pé na porta. A gente colocou que era o uso do banheiro, de acordo com a identidade de gênero. Foi o primeiro projeto de lei que a gente protocolou aqui na Câmara Municipal, para justamente demarcar uma posição do que a gente veio fazer nessa cidade como um mandato de esquerda, um mandato plural de mulheres, professoras e LGBTs. Porque para a gente era muito importante que a gente começasse assim. Bom, estou falando aqui muito do parlamento, porque é desse lugar que nós vemos, e a Luana trouxe aqui a importância desse ato ser um ato do Legislativo, da Câmara Municipal, e para dizer que a gente tem ainda diversos desafios. O desafio que a gente não superou ainda, porque o Bolsonaro ele saiu, ele está inelegível, mas a extrema-direita ela ainda cumpre um papel majoritário em todos os parlamentos. Os parlamentos eles estão tomados pela extrema-direita e é fundamental que a gente continue na luta junto aos movimentos sociais para a gente conseguir avançar. Por isso, às vezes, existe aí uma disputa de narrativa que vai falar sempre colocar a gente num lugar de mas vocês estão fazendo agora oposição ao governo que está atuando no governo federal. Mas a gente não está fazendo isso. A gente está fazendo o quê? A gente está colocando, inclusive, como a pauta da Unifesp, da greve, todas as vezes que a gente coloca alguma coisa assim, a gente vai para a rua para lutar, porque vocês estão sendo contra o governo Lula. Não existe apenas o Lula e o Bolsonaro nesse mundo. E eu gosto muito da gente colocar isso como sendo assim, existe a extrema-direita e existe o povo. E a gente precisa lutar ao lado do povo. A gente precisa parar e amadurecer e dizer, dar nome às coisas como elas são. É a extrema-direita que está aí no parlamento brigando por um orçamento que a gente não tem. Por isso que o Centro de Cidadania e Diversidade, às vezes a gente critica, e a gente critica mesmo, porque ele não tem orçamento.
A gente briga para colocar um orçamento na Câmara Municipal para que chegue uma formação nas escolas, muitas vezes, e essa aprovação ela não chega, porque o orçamento está em disputa. Ele está em disputa em todos os lugares. A Luana sabe disso, porque disputa o orçamento lá em São Paulo. Eu sei que outros deputados também, eu sei que a Rose também faz essa briga, uma luta pelo orçamento público, e a gente precisa lembrar disso. Sem orçamento, a gente não faz nada. E a briga pelo orçamento público passa pelo parlamento, passa por esses espaços, e ele precisa ser disputado por cada um aqui. Então, quando a gente for falar sobre alguma coisa nesse sentido, de orçamento público, participem também, porque a voz da população, às vezes, é muito mais potente do que a nossa voz. Lá dentro da Câmara Municipal, hoje, de Osasco, nós somos 2 mandatos de oposição, são 21 vereadores. Quem disputa o orçamento e quem ganha o orçamento hoje é a extrema-direita aqui nesse município. E a gente também precisa da ajuda de vocês para fazer essa disputa, porque é uma disputa desigual que não representa toda a população. Bom, eu vou terminar, não vou ser muito, vou me alongar muito, porque tem a apresentação ainda do grupo VRA maravilhoso, o VRA maravilhoso que eu amo demais, e também tem o coffee break maravilhoso, que a gente tem que comer tudo, porque tem comida pra chuchu, e a gente vai comer pra caramba, falei. Era isso que eu queria dizer. Mas, bom, eu acho que, para finalizar, eu queria dizer que essa lei que nós conseguimos aprovar, que foi um movimento muito, muito certeiro, feliz, dos movimentos aqui da cidade, do Igor, que é um querido, um parceiro muito combativo, firme e forte na pauta, consegue agregar muitas pessoas no seu entorno. Ela é um processo de inclusão. Da mesma forma que a gente briga hoje na educação por a inclusão das pessoas com deficiência, para a inclusão de diversas coisas, a Ju trouxe a participação na CONAI. Eu participei de todas as etapas, né, da Conferência Nacional de Educação, e a pauta principal, a que seguiu, que tinha mais números de pessoas querendo participar e a que estava mais em disputa, era justamente sobre isso. Lá atrás, há 10 anos atrás, sobre a pauta LGBTQIA+. Lá atrás, há 10 anos atrás, durante a CONAI, surgiu o termo ideologia de gênero. Vocês se lembram disso? Surgiu também a questão da escola, como que a escola ia ser tratada, a escola sem partido também surgiu nesse período, porque a escola também é um espaço de disputa ideológica. E a gente não pode tratar a educação popular ou a escola pública como não sendo um espaço de disputa ideológica, e é óbvio que ele é. Então, a CONAI foi um momento muito importante, a gente conseguiu sair de lá com deliberações que vão para o Plano Nacional de Educação, e aí a gente precisa sim pressionar o governo federal para que apoie essa iniciativa de incluir as nossas crianças em todos os aspectos, crianças e adolescentes, sejam elas deficientes, sejam elas pessoas LGBTQIA+. E, para finalizar, queria dizer que a Madonna, ela resgatou a nossa bandeira, mas foi a Pablo que brilhou mais, gente. Palmas para as nossas LGBTs brasileiras que estão pelo mundo aí arrasando muito e brilhando. E Osasco também brilha, e a gente vai ter aqui daqui a pouco o VRA para brilhar muito. Beijo, gente. Obrigada pela presença de cada um aqui. Obrigado, Juliana. Solicito a senhora presidente para que reassuma essa presidência. Bom, gente, eu quero agradecer Ju, aqui. Oi? Antes de você terminar, deixa eu só falar uma coisa. Fale. Eu queria pedir muito obrigado por você, porque você é a nossa representante dentro da Câmara, representante da Mandata de Voz, e você faz um trabalho essencial de convencer os outros vereadores sobre a pauta LGBT. Você é uma pessoa essencial dentro da Câmara de Osasco para a nossa pauta LGBT. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Obrigada, gente. Não é fácil, mas a gente briga e consegue. Fico até emocionada. Eu sou chorona pra caramba, eu choro mesmo. Bom, gente, eu queria aqui agradecer a diretoria de cerimonial e relações institucionais. Muito obrigada. Vocês são sempre muito incríveis conosco.
aos funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara também, que são grandes parceiros, estão sempre junto com a gente, som, copa, jornalistas, fotógrafos, aos funcionários do Espaço Cultural Grande Otelo, muito obrigado pela recepção na casa de vocês, Rodrigo, o Eduardo, que estão por aí, aos funcionários do nosso gabinete Ativoz, que estão todos aqui, a todo mundo que compõe a equipe Ativoz, que, na verdade, transcende o nosso gabinete, a nossa equipe é muito maior do que parece ser. E a todos os presentes aqui, um beijo no coração de cada um. E antes de encerrar, a gente vai fazer aqui, a gente vai afastar as mesas para organizar, para a apresentação do Grupo VRA, maravilhosos. E espero vocês para a gente comer tudo que tem lá fora, tá bom? Então, não vão embora antes de comer bastante e ver o Grupo VRA, tá bom? Então, é isso, gente. Eu declaro essa parte, né, da sessão solene encerrada oficialmente. E vamos aproveitar agora para ver essa maravilha desse grupo maravilhoso. Senhoras e senhores, convido a todos a prestigiarem a apresentação musical do grupo queer, Grupo VRA. Hoje interpretando as músicas Vazio, autoral, Não Recomendada, Caio Prada e Amarelo, Emicida. Senhoras e senhores, com vocês, Limar, Ive e Caris, Grupo VRA. Hello! Nós somos o VRA! Pessoal, é um prazer enorme para a gente estar participando aqui desse dia. Aqui hoje é uma conquista pra gente, para nós LGBTs que estamos os anos todos tentando conquistar o nosso espaço, ouvir tantas histórias de tantas pessoas maravilhosas é inspirador pra gente. Um dia muito importante para todos nós da comunidade aqui em Osasco. E hoje a gente quer apresentar para vocês um pouquinho da nossa arte. Nós estamos como finalistas num concurso em São Paulo. Um concurso LGBT, só para deixar claro. E a nossa música, a gente se inspirou na gente, como um grupo LGBT. Nós temos mazelas que talvez estejam conectadas com vocês também. São dores que às vezes nós nos sentimos sozinhos. E a gente quer apresentar essa música chamada Vazio para vocês. De olhos fechados, eu sinto um vazio, calando meu corpo, tirando meu ar. Me sinto cansado, fundo de um rio, afogo quem sou pra tentar respirar. Minha mente pra poder te ouvir, eu esvazio minha alma pra te abraçar. É no vazio que eu navego pra te inserir, é no vazio que a primeira estrela vai brilhar. Porque eu cansei de consumir o que vai me cansar, acostumei a me casar o que me faz sumir. Me ensinei que vale a pena eu poder sorrir, então vazio virou espaço pra somar e consumir. No meio do vazio, eu posso me encontrar. A minha força é minha forma de amar. Correndo nesse rio, eu posso flutuar. A minha força é minha forma de amar.